Olá, leitores, bem-vindos ao canal Leitura Lise. Hoje eu quero conversar com vocês, muito brevemente, sobre um livro que eu amei, de um autor que eu amo muito, que escreveu um dos meus livros favoritos da vida, que já tem resenha aqui no canal, inclusive, que é o É Isto um Homem? Interrogação, é uma pergunta, o título, do Primo Levi. Vou mostrar aqui pra vocês uma fotinho do Primo Levi. Primo Levi era italiano e foi prisioneiro em Auschwitz e sobreviveu. E aqui nesse livro, que é um livro autobiográfico, ele narra esses horrores, esse pesadelo que ele viveu no campo de concentração em Auschwitz na Segunda Guerra Mundial. É um dos meus livros favoritos da vida, tem resenha aqui no canal, sugiro que você assista e principalmente leia, porque esse livro é fenomenal. E quando eu terminei de ler, eu fiquei enlouquecida, procurando mais sobre a vida do Primo Levi, se ele tinha escrito outras coisas, e descobri que ele escreveu a parte 2, que é a viagem de volta para casa, a viagem de volta para a Itália, né, pós-guerra, que foi o livro A Trégua, que é sobre ele que eu quero conversar com vocês hoje. Eu não sei se vocês também têm interesse, mas eu costumo me interessar muito pelas histórias que envolvem esse período da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, de maneira mais específica. Eu acho que a arte faz coisas extraordinárias quando retrata esse período, seja na literatura, seja na música, seja na dança. Eu não lembro bem o nome da companhia, mas não faz tanto tempo que eu assisti um espetáculo que falava sobre isso, de uma companhia de dança contemporânea internacional, e foi assim espetacular de assistir. Também no cinema, os filmes geralmente que narram esse período são filmes que eu costumo achar assim extraordinários. Eu acho que a grande resposta quando alguma manifestação artística nos impacta é o silêncio. Quando a gente fica em silêncio e tentando digerir aquilo ali, significa que realmente foi sensacional a produção, né? E eu acho que tem muita coisa espetacular que retrata esse período que foi o grande pesadelo na humanidade. E que, mesmo sendo histórias extremamente dolorosas, a gente precisa conhecer para que elas não se repitam, né? E Primo Levi defende isso, inclusive, no É Isto um Homem, que a gente realmente precisa conhecer cada vez mais a história e sentir, né? Sentir um pouco, é claro que acho que não chega nem 1% do horror, né, de quem realmente vivenciou esse período, mas sentir a dor desses seres humanos que foram submetidos a situações extremistas, tenebrosas, horrendas por outros seres humanos. Seres humanos, é isto um homem, sabe? Nossa, e esse título ele é espetacular e eu explico na resenha também, mas vamos falar sobre A Trégua, porque, como eu ia dizendo, eu costumo me interessar bastante por esses livros, né, que retratam esse período, mas eu também sempre fiquei curiosa para saber como que esses sobreviventes, né, desses campos de concentração, como é que esses prisioneiros que sobreviveram se reerguem na vida, como é a vida deles pós esse pesadelo, pós-guerra, que certamente marcam eles assim para a vida inteira. E Primo Levi escreveu A Trégua, que vai narrar essa extenuante viagem de volta para a Itália, né, de volta para sua casa pós esse inferno que eles viveram, né? E assim, gente, esse livro aqui, ele é também, assim como o É Isto um Homem, permeado de reflexões super sensíveis, de passagens escritas de uma maneira lírica deslumbrante. Eu amo a escrita do Primo Levi, e aqui a gente vai acompanhar esse cansaço, essa viagem longa, e ao mesmo tempo acompanhando a trajetória dos companheiros também do Primo Levi. E aí eu queria já começar falando bem breve sobre esse livro aqui com vocês, lendo um parágrafo que para mim é um dos melhores parágrafos da literatura,
É muitíssimo bom. Aliás, eu marquei praticamente boa parte do livro, assim. Eu grifei muitas citações. Mas esse parágrafo aqui, ele é especial porque eu acho que ele fala muito sobre a potência, sobretudo também do escritor, do ser humano e do escritor na sua sensibilidade. E na importância que existe, na força que existe na vida, nessa experiência que ninguém sabe explicar e é extraordinária. E aqui ele vai falar sobre alguns companheiros, alguns amigos que ficaram com ele, né, em alguns aposentos até chegar na viagem. Então isso inclui alguns lugares, alguns pit stops, também dentro dos vagões dos trens, enfim. Um desses sobreviventes, que está logo aqui no início do livro, foi uma criança de 3 anos, que eles não sabiam o nome, a criança também não sabia falar, mas por algum motivo os companheiros ali, sobreviventes, que estavam muito doentes, muito debilitados, se recuperando também, né, claro, imagine, depois de tudo o que passaram, eles colocaram o nome dessa criança de Urbinec, e assim escreveu assim escreveu Primo Levi. Ficou emocionada, gente, com isso, de verdade. Esse vídeo vai sem edição, no calor das emoções, da mesma forma como eu fiz o vídeo para Isto um Homem. Ele escreveu assim, sobre Urbinec. Urbinec, que tinha 3 anos e que nascera talvez em Auschwitz e que não vira jamais uma árvore. Urbinec, que combatera como um homem até o último suspiro para conquistar a entrada no mundo dos homens, do qual uma força bestial teria impedido. Urbinec, o que não tinha nome, cujo minúsculo antebraço fora marcado mesmo assim pela tatuagem de Auschwitz. Urbinec morreu nos primeiros dias de março de 1945, liberto, mas não redimido. Nada resta dele. Seu testemunho se dá por meio de minhas palavras. Gente, esse parágrafo para mim, ele é uma das coisas mais extraordinárias que eu já li na vida. Ele me tocou tanto, quando eu li a primeira vez eu chorei tanto. E sempre que eu leio, eu me emociono. Uma criança que, através dessa sensibilidade e desse olhar de escritor que o Primo Levi teve, ele conseguiu imortalizar Urbinec de alguma forma. Urbinec que teve uma vida roubada, uma vida miserável, mas ainda assim uma vida. E quanta potência há nisso, né? Quanta potência há no viver. Uma vida, por mais breve que seja, ela se transforma em fantástica, fenomenal, quando colocada em palavras, né? Quando colocada na escrita. E a literatura tem esse poder, e Primo Levi foi de uma generosidade, de um amor, de uma sensibilidade de alma de artista em colocar o Urbinec neste livro, em escrever um parágrafo tão perfeito para esse menino, essa criancinha que nem sabia falar e lutou para sobreviver como um homem. Que extraordinário. E assim como o Urbinec, quantas milhares de crianças não foram exterminadas, que a gente não conhece nada, não sabe nem, né, o nome, nada. Mas o Urbinec, de alguma forma, eu senti que ele representou esse vazio de histórias que a gente tem de tantas crianças. Então, nesse momento eu fechei os olhos e agradeci a Primo Levi por ter imortalizado Urbinec nas lembranças, né? Eu sei que ele existiu, e agora você sabe que Urbinec existiu, e quem leu sabe que Urbinec existiu. Então, é o poder da literatura, né, gente? É o poder da literatura eternizar vidas também. Espetacular. E o livro todo é permeado de passagens belíssimas. E assim, gente, eles penaram, viu? Eles penaram bastante. Eles percorreram boa parte ali do território da União Soviética, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ou vários outros países, né? Também.
a extenuante viagem que eles fizeram. Gente, eu achei muito bacana que aqui o livro, ele traz um mapa, ó, dá pra vocês verem bem. E aqui o trem, ó, eles saem daqui de Auschwitz, certo? E vão percorrendo toda essa linha, olha só, eles fazem uma subida e vai, olha só, este longo caminho até chegar a Turim. E assim, o que ele passa deixa muito claro pra gente o quanto que as personalidades são diferentes, o quanto que, muito embora você não saiba o que te espera, você, depois de um trauma como esse, em que você é esvaziado da sua cidadania, esvaziado da sua humanidade por completo, mesmo assim você ainda encontra sentimentos, você ainda age como ser humano em muitos momentos em prol da sua sobrevivência. Então, o livro ele vai mostrar várias histórias, não só do Primo Levi, mas das pessoas que estavam ao redor dele, e vai falar, vai demonstrar, né, despertar essas reflexões na gente, o quanto que a gente depende uns dos outros. Né? A gente depende dos outros para sobreviver, para seguir em frente, inclusive para manter a esperança ativa, porque sem a esperança basicamente não tem por que você lutar, não tem uma, especialmente nessas condições, gente, com uma viagem tão extenuante que é narrada aqui, que é tão incerta, que praticamente eles não sabiam para onde eles estavam indo, que fim que ia dar, mas eles já tinham perdido tanta coisa, né? Mas eles não tinham perdido a vida. E esse direito, essa vida, eles iam lutar para mantê-la e para tentar conquistar a liberdade. Apesar de que, chegando no final do livro, a gente percebe que liberdade é uma palavra forte demais, que quem passou por isso talvez nunca mais se sinta livre, porque fica prisioneiro das lembranças também. Então, gente, que livro, nossa, que livro sensacional, vocês precisam realmente ver, muito interessante a gente saber. E tem poucos relatos, tem pouca obra, pouco material sobre isso, sobre a vida desses prisioneiros na época do Holocausto, pós-guerra, né? Muita coisa concentrada no período, mas o pós-guerra, né? Como é que eles conseguiram se reerguer, se é que isso é possível em algum nível? Então, assim, esse livro é, nossa, sensacional, gente. Vai falar aqui também sobre a arte. Aqui ele fala sobre o teatro, né? Quando o pessoal do Exército Vermelho fazia alguns teatros para celebrações, tinha algumas sátiras, algumas coisas meio esquisitas, mas era a arte ali mantendo a criatividade como motor também para avançar, sabe? Então, nossa, que livro sensacional, gente. Um livro triste também, mas extraordinário. Eu sou apaixonada por esse autor, espero que vocês conheçam, e ele é incrível. Eu não vou falar mais tanto para não dar tantos spoilers, porque é muito interessante você acompanhar a viagem, né, e saber que tudo isso é real. Isso é só uma parte, né? É um recorte de tanta história extraordinária de superação, se é que a superação seria a palavra, né, mas de reconstrução, de vidas pós esse trauma, pós essa fatalidade, essa chaga da humanidade. Gente, sensacional. Leiam, conheçam A Trégua. Leiam também A Isto um Homem. Quem não leu A Isto um Homem, sugiro que comece por esse, que é realmente a ordem, e depois siga para A Trégua. Sensacional, sensacional. Vou ficando por aqui, deixando um beijo para quem está assistindo. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, que me ajuda bastante, tá? Tchau!